Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para mais uma reflexão. Hoje, durante todo o dia, nós estivemos em aula com os alunos ali da Escola de Pastores do Núcleo de Caruaru, que funciona na PIB Caruaru. A aula foi por videoconferência. A matéria que nós estávamos estudando hoje é Introdução à Filosofia, e em algum momento nós estivemos discutindo um pouco a respeito do conceito sobre a verdade que existia ali nos dias de Jesus. E eu me lembrei de um texto que eu quero trazer para a nossa reflexão hoje, que está em João, no Evangelho de João, capítulo 18, e os versos 37 e 38, que nos diz assim: Perguntou Pilatos: Então tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou Pilatos: Que é a verdade? Aqui, nesse diálogo de Jesus com Pilatos, ele faz uma pergunta, a Jesus a respeito da verdade. Quando ele pergunta: Que é a verdade? Essa deveria ser a pergunta de todo ser humano. A verdade, ela está relacionada com o nosso desejo de querer conhecer, descobrir aquilo que nos era oculto. Para os gregos, na língua grega, a expressão aletheia, a verdade para os gregos era a automanifestação da realidade. Para os romanos, por exemplo, do latim veritas, a verdade estava relacionada com o conceito de jurisprudência. Estava relacionada com a forma como alguém narrava a verdade que existia nos fatos ou nos acontecimentos. Já para os hebreus, da língua hebraica, a expressão emuná, ela tinha a ver com o próprio Deus. Então, a verdade para os judeus era o próprio Deus. É o que nós encontramos, por exemplo, no texto lá de Deuteronômio, capítulo 32 e o verso 4, quando o texto nos diz assim: Deus é a verdade e não há nele injustiça. Então, a expressão ali do hebraico emuná, como que colocando a verdade única e exclusivamente em Deus. Deus, ele é a verdade. Interessante, irmãos, é que Jesus Cristo mesmo, dando testemunho de si mesmo, lá em São João, no capítulo 14, o verso 6, um texto muito conhecido nosso, ele vai nos dizer, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. E eu preciso dizer que realmente Jesus é a verdade, porque somente em Jesus há a manifestação da realidade. A realidade não é somente isso que nós contemplamos diante dos nossos olhos, mas vai muito mais além do que isto. Em Jesus está a verdade. Jesus, ele é a verdade, porque o seu testemunho é verdadeiro. A forma como Jesus, ele se expressava sobre todas as coisas, a palavra que estava na boca de Jesus, o testemunho de Jesus é verdadeiro, relacionado com aquele conceito de jurisprudência que nós encontramos justamente aí dentro do contexto ali romano. E a verdade também está em Jesus. Jesus é a verdade, porque Jesus, ele é o próprio Deus. Por isso, meus irmãos, Pilatos, tão chocado com aquilo que ele encontrou em Jesus, e quando ele perguntou o que é a verdade, ele viu o quanto ele conheceu da verdade no próprio Senhor Jesus Cristo. E impactado com essa conversa com Jesus, ele volta para os judeus, e diante daquele conceito que para ele era tão forte, que tinha a ver com a jurisprudência, ele chega para os judeus, aí no versículo 38 mesmo que nós lemos, vai dizer isso, a parte B do versículo, que ele questiona os judeus e diz: Eu não encontrei neste homem crime algum. Ou seja, ele está dizendo que não encontrou em Jesus nenhuma injustiça, crime algum. Jesus, ele era verdadeiro, Jesus, ele era realmente a expressão da verdade. E aí Pilatos, ele reconhece isso diante dos judeus. Por isso eu quero dizer para você que você precisa realmente aceitar Jesus como expressão da verdade. Tenha essa verdade sobre a sua vida. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque essa é a única verdade com a qual nós devemos nos agarrar nesta vida. Porque a realidade vai muito além
desse tempo que nós temos aqui de vida está muito além daquilo que contemplam os nossos olhos. Vamos meditar nisso. Jesus, ele realmente é a verdade. Pilatos estava diante da verdade. Nós hoje estamos diante dessa mensagem que é a pura expressão da verdade, porque o testemunho de Jesus é verdadeiro. E por isso vamos seguir firmes, convictos desta tão grande verdade que está também sobre a nossa vida. Em outro momento, estaremos com os irmãos mais uma vez.